do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Eu sou o professor William da disciplina de Matemática e hoje nós vamos para mais uma videoaula do nosso período de quarentena. Peço que vocês prestem bem atenção no conteúdo, se precisar, pause o vídeo e retorne e assista novamente, ok? Pessoal, nós vamos trabalhar com o conteúdo hoje, nós vamos falar sobre posições relativas entre retas e vamos dar início ao estudo dos polígonos. Vamos saber o que é um polígono, como se forma um polígono, quando uma figura geométrica é um polígono e quando ela não é. Então preste muita atenção e vamos para a aula. Valeu? Então, galerinha, posições relativas entre retas e polígonos. Para as turmas do sexto ano A, B e C, da disciplina de Matemática, professor William. Então, se vocês quiserem me acompanhar, o nosso conteúdo está a partir da página 31 do livro de conteúdos de vocês, o que vocês chamam de apostila. Então, página 31, livro de conteúdos. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre posições relativas entre retas no primeiro momento. Para relembrar a ideia sobre retas paralelas e perpendiculares, eu coloquei um exemplo para vocês aqui. Então, primeiro assim, complete as lacunas. Observando as imagens, há elementos que lembram retas paralelas ou retas perpendiculares. Então, nós temos aqui o número 2 e o número 1, que é referente a essa reta, número 2, e referente a essa reta, número 1. Então, vamos lá. Na clínica de fisioterapia, atrás da paciente há um aparelho de reabilitação, formado por barras de madeiras. As barras 1 e 2 dão ideia de retas. Primeiro, essas barras 1 e 2, elas dão ideia de retas o quê? A barra 1 e a barra 2 e a barra 1 são retas o quê? Elas estão se encontrando em um ponto em comum. E entre elas formam um ângulo de quantos? 90 graus. O que eu tinha trabalhado com vocês. Se formar um ângulo de 90 graus, são retas o quê? Perpendiculares. Então, retas que têm um ponto em comum e formam 90 graus no encontro delas, são retas perpendiculares. Agora, as barras que estão na mesma posição da barra 2, lembram retas? Então, vamos pensar aqui. Essas barras aqui, ó, vejam, barra 2, essas barras aqui. Lembram que tipo de retas? Retas que nunca se encontram. São retas o quê? São retas paralelas. Então, lembrando, perpendicular, ângulo de 90, e retas paralelas são retas que nunca se encontram, não tem nenhum ponto em comum. Nas imagens a seguir, escreva e trace pares de segmentos paralelos e pares de segmentos perpendiculares. Então, nós temos aqui um estacionamento. Aonde seriam as retas paralelas? Vamos lembrar, retas paralelas nunca se encontram. Então, paralelas são as retas amarelas. Vamos fazer aqui, ó. São essas retas que não se encontram. Pode ver que as retas amarelas não têm nenhum ponto em comum. E se elas não têm nenhum ponto em comum, elas são o quê? Paralelas. E agora a gente vai fazer uma reta perpendicular a essas retas paralelas. Reta perpendicular forma um ângulo de quanto? 90 graus. Então aqui um ângulo, tracei, ela tem um ponto em comum com essas demais retas amarelas e ela forma ângulos de 90 graus, ângulos retos. Então ela o que é uma reta perpendicular a todas as retas paralelas em amarelo. Então, retas paralelas, nós temos duas retas paralelas que não têm nenhum ponto em comum e nós temos retas perpendiculares que nós formamos um ângulo de 90 graus. Então vejam a diferença, paralela e perpendicular. E agora, pessoal, nós temos mais alguns nomes para essas retas paralelas e perpendiculares. Primeiro, duas retas elas são perpendiculares ao mesmo plano, elas podem ser, primeiro, concorrentes. Concorrentes, ela tem um único ponto em comum. Então, as duas são retas concorrentes. Só que o seguinte, há uma diferença na angulação. Então, uma reta ela pode ser concorrente perpendicular ou concorrente e não perpendicular. No primeiro caso aqui, nesse primeiro caso, é uma reta concorrente. Ela não é perpendicular pelo fato de não fazer um ângulo de 90 graus com a sua segunda reta. Então, esse segmento de reta aqui em vermelho, o segmento AB, ele não é perpendicular ao segmento de reta CD, pelo fato delas não formarem um ângulo de 90 graus. Está formando um ângulo 129 e 51.
Agora, no segundo exemplo, elas são retas perpendiculares, pelo fato de formar ângulos de 90 graus. Elas têm um único ponto em comum, mas formam ângulos de 90 graus. E agora vamos falar sobre retas paralelas. Paralelas quando não se cruzam, por mais que sejam prolongadas, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Então, se nós alongarmos essas duas retas, a F e a G, por infinito espaço-tempo, elas nunca vão se encontrar. Essas aqui também e essas duas também. Vamos imaginar duas retas que são paralelas. Duas retas são paralelas no nosso exemplo. Por exemplo, a rua Emílio Gleber, que é a rua da escola, e a Bel Escuciato, que é a rua do mercado. Então, lembrando dessas duas ruas, vocês notem que elas nunca vão se encontrar, porque elas são ruas o quê? Paralelas. E agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês. Agora é com vocês. Vocês vão resolver os exercícios da página 34 e 35. Vão pausar o vídeo agora e resolver esses exercícios. Após resolver esses exercícios, vocês vão dar continuidade à nossa explicação, pessoal. Então, vocês vão continuar com a aula. Então, antes de continuar com essa aula via YouTube, via videoaula, vocês vão realizar os exercícios primeiros, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, volte o vídeo e assista novamente e veja se aqui no vídeo está explicando alguma coisa que você não entendeu, ok? Então, agora você já realizou os seus exercícios. Então, vamos continuar. Primeiro, o que é um polígono? Toda figura plana não vazada, delimitada somente por segmentos de retas que não se cruzam, é um polígono. Qualquer figura que é formada por uma linha delimitada que não se cruza essa linha é chamada polígono. Os polígonos não admitem linhas em seu interior. Então, dentro de um polígono não pode ter nenhum segmento de reta, nenhuma linha. O contorno desses polígonos é chamado linha poligonal fechada. Então, tudo que fecha o polígono é linha poligonal fechada, ok? Ah, professor, mas eu posso fazer um polígono e deixar uma abertura nele? Não, porque daí não está numa linha poligonal fechada, está uma linha poligonal aberta. Então vamos continuar. Algumas figuras que são polígonos. Essas primeiras figuras que estão em verde são polígonos. Nós temos uns quadriláteros, pode ver aqui todas as linhas poligonais são fechadas e elas não têm linhas no seu interior e também não estão se cruzando. Olha essa aqui, essas figuras não são polígonos. Por que não são polígonos? Vejam só, a linha poligonal ela está meio ondulada. Essa aqui também tem uma parte de uma ondulação. Essa aqui tem uma linha interna, tem um orifício interno, então não é polígono. A linha aqui, ó, poligonal está se cruzando. As bordas estão arredondadas. E esse aqui também é uma elipse. Uma elipse também não é considerado um polígono. Agora vamos dizer o que é um polígono convexo e não convexo. Já sabemos o que é um polígono. Agora vamos dizer se ele é convexo ou não convexo. Dizemos que um polígono é convexo se traçarmos um segmento de reta ligando dois pontos quaisquer interno desse polígono. Esse segmento deve ficar inteiramente contido nele. Então, se nós traçarmos uma linha, qualquer ponto, e traçarmos um segmento de reta, uma linha, ele não vai cruzar o polígono. Diferente aqui, ó, fiz o ponto C e o ponto D. Se eu tracei essa reta, ela saiu para fora do polígono. No caso do polígono convexo, essa linha não sai. Do não convexo, ela sai para fora. Então, digamos que o primeiro polígono é convexo e o segundo não é convexo. De acordo com o número de lados, a gente recebe alguns nomes especiais. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Octógono lembra os octógonos do UFC. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. E ainda a gente pode ter outros nomes. Por exemplo, 11 lados, um decágono, 12 dodecágono, 13 tridecágono, 14 lados, tetradecágono, pentadecágono, 20 lados, icoságono e assim por diante. Então qualquer polígono que tenha um número de lados, a gente consegue nomeá-los. E agora para vocês fazerem. Página 23, exercício 14, 15 e 16 do livro de atividades. Página 25, exercício 20, 21 e 22 do livro de atividades também, pessoal. Quero desejar a todos vocês bons estudos, estudem bem, prestem muita atenção,
Ok, pessoal? E qualquer dúvida, venha me chamar no aplicativo Zoom. Também vou mandar mensagem via Positivo On. Se você quiser mandar uma mensagem para mim lá, pode mandar, que assim que o possível estarei respondendo cada um de vocês com o maior carinho. Ok? Não deixe, não fiquem com dúvida. Perguntem, pessoal. Ok? Bons estudos, até a próxima. Valeu, galerinha! Valeu, galerinha! Tchau, tchau!